Esse é o Páginas e Pensamentos, e nesse canal a gente vai falar sobre livros que eu já li e que eu gostei bastante. E o último livro que eu li foi em 1984, fala sobre o Winston, que é um personagem que ele trabalha para o partido, ele trabalha falsificando informações, e nesse livro ele começa a se rebelar contra o partido. O primeiro ato em que ele se rebela é o ato em que ele escreve um diário, certo? Ele se rebela porque lá é uma ditadura. Lá é uma ditadura e ele não consegue ter uma liberdade de expressão, onde ele consegue falar o que ele quer, como ele quer, até porque o partido dele criou um novo idioma. Gente, eu achei tão interessante quando eles criam um novo idioma, simplesmente eles criam porque no final do livro fala qual a motivação por partido criar um novo idioma. Todas as informações que teriam que ser repassadas para o idioma atual levariam muito tempo, ou seja, faria com que o passado, né, que foi escrito, simplesmente sumisse, desaparecesse, porque o idioma novo foi escrito e para repassar tudo para o novo idioma levaria muito tempo, porque seriam muitas obras, muitas coisas. E a última vez que o Winston lembra de ter usado o velho idioma, que era o inglês, foi em 1960. E ele já nessa época está em 1984. Ou seja, foram muitas alterações que o partido fez para que não conseguissem colocar todas as obras literárias. E esse é um dos motivos principais para que as pessoas elas sejam muito fáceis de ser manipuladas. É um dos motivos pelo partido ter criado o idioma. Ou seja, eles vão trazer novas informações com as palavras do novo idioma, e aquilo que estiver escrito pelo partido é verdade. Não tem por que questionar, porque tudo que foi antigo, eles pegaram e queimaram, simplesmente, para alterar a história e trazer essa nova história que o partido quer contar. Ou seja, ele está vivendo numa ditadura e ele não gosta da forma como ele está vivendo. Aí ele começa a escrever nesse diário tudo que ele pensa, ou o que ele pensa, e lá pra frente ele conhece uma jovem chamada Júlia, certo? Em que, no primeiro momento, ele pensa que ela é uma pessoa da polícia do pensamento, que lá eles têm isso, se a pessoa pensar e for descoberta, eles são punidos por isso. Eles são denunciados e são punidos por isso. Eles têm... Gente, eu fiquei tão intrigada com a forma de ensino dele, que crianças de 7 anos conseguem denunciar os pais quando eles pensam algo que não está relacionado com o partido. Ou seja, as crianças de 7 anos denunciam o pai os pais por pensarem algo que não condiz com a realidade. Ou seja, que não condiz com a forma de pensar do partido. E, como falando, né, ele conheceu a Júlia, e o primeiro pensamento que ele teve dela foi que ela era essa pessoa, que era um polícia do pensamento, e a primeira impressão que ele teve dele foi dele querer matar ela, estrangular literalmente, e acontece um encontrozinho ali no meio dos corredores do trabalho, porque eles trabalham junto, ela também é do partido, em que ela se declara para ele. Aí eles vão se encontrando, certo? Tendo ali algumas interações, as primeiras interações. E no final eles se apaixonam, literalmente se apaixonam, encontram um esconderijo, eles se escondem. E um fato importante que eu achei bastante interessante foi como ele relatou a forma que eles faziam, né, sexo, que as mulheres, elas não pensam nisso como um prazer, algo do tipo, e nem os homens também, porque na escola eles são ensinados dessa maneira. Se eles tiverem isso por prazer e não para reprodução em prol do partido, isso é considerado um crime. Ou seja, o Winston relatou para Júlia uma cena que ele tinha... Não, uma cena que aconteceu com a mulher dele, desculpa. Uma cena que aconteceu com a mulher dele em que ele queria fazer aquilo. Só que a mulher dele simplesmente falou: ah, vamos fazer porque se a gente fizer, a gente vai reproduzir, isso vai ser em prol do partido. Quando ele contou isso pra Júlia, a Júlia falou: caraca, que... Não que falou, mas nas palavras que ela fala, como se fosse uma coisa bastante pesada. E ele começou a conhecer o que era o prazer em si. O partido, as pessoas descobrissem, eles seriam presos até, né, e eles continuaram com isso. Seriam mortos, talvez, não foram no final, mas foram
torturados e tudo mais, a gente vai descobrir isso um pouco mais lá pra frente, que eu vou falar sobre isso também. Eles seriam torturados e tudo mais. Eles continuam se encontrando, encontram um esconderijo, como eu falei, e nesse esconderijo tem um ponto muito importante, que eu fiquei tão triste quando eu descobri que a pessoa que alugou o esconderijo pra ele era um policial do pensamento, ele nem imaginava isso. Eu fiquei, poxa, mano, você foi descoberto. Esse livro ele fala muito sobre como um governo, né, ele pode manipular as pessoas. Nesse governo, a autoridade ali, a pessoa com um poder maior se chama o Grande Irmão. Ninguém nunca ouviu falar dele, ninguém não sabe nem quem é, não conhecem ele, mas tem ali um retrato falado de como ele é, que é todo poderoso e tudo mais. Ele que, né, fez tudo, ou seja, tudo que é invenção é do Grande Irmão. Nada foi de outras pessoas, nada. Tudo que envolve a Leucemia, tudo foi feito pelo Grande Irmão. Caraca. Eu achei bastante interessante esse livro, porque ele passa uma visão de como seria um mundo onde o governo controla as pessoas. Assim, já passamos pela ditadura, certo? Eu acho que o autor desse livro, ele viveu a ditadura e também ele passa uma visão de como seria ao extremo. Ou seja, uma ditadura onde você não pode pensar, você é silenciado, onde novas palavras são escritas para apagar o passado e refazer a história das pessoas. Esse autor ele foi muito além nessa história. Eu achei essa história bastante interessante, até que eu achei triste, né, quando ele foi descoberto ali que o cara que alugou o lugar que ele se escondia com a Júlia, onde eles foram pro esconderijo, fizeram ali o café e eles encontraram outra pessoa que era contra o partido, falou tudo que eles pensavam pra eles e tudo mais. Só que o cara em que eles falavam, ele era um cara bem ali do alto partido, em que ele achava que ele era contra o partido, só que ele não era. Depois, no final do livro, a gente descobre que o cara ele é totalmente a favor do partido. E nisso, quando eles são pegos, eles são torturados, ele e a Júlia, eles são separados, ninguém se vê mais. E eles sabem disso, quando eles começam a se encontrar, eles falam, um dia a gente vai ser pego. Se a gente tá fazendo isso, um dia a gente não vai conseguir escapar, um dia eles vão conseguir pegar a gente. Foi o que aconteceu. Eles foram pegos pela polícia do pensamento, foram torturados. E o interessante é que o George fala que no livro, a forma... Cara, torturam ele de todo jeito. De todo jeito que você pode imaginar a tortura ali, o livro fala. O livro fala como foi torturado. Só o personagem principal, a Júlia, a gente não tem ali como saber como ela foi torturada, mas acredito que foi do mesmo jeito, porque participaram ali do mesmo crime, né? Participaram ali do mesmo envolvimento que eles tiveram, até que descobriram uma irmandade e tudo mais, se revoltaram contra o partido. E quando a pessoa ela se revolta contra o partido, ela é presa, só que ninguém sabe, é claro, porque o partido ele esconde tudo que ele faz. São tudo manipuláveis, aliás, as coisas é tudo manipulável, e o Winston, ele não gosta disso. Foi uma das principais causas pelas quais ele se revoltou. E a tortura que ele passa ali, o O'Brien, que é o cara que ele tinha falado com ele sobre essas ideologias que eles não concordavam e tudo mais, que é a pessoa que eu falei que era do partido ali em alto escalão e que mentiu pra ele e, né, descobriu também ali e fez parte de tudo isso para fazer com que ele fosse preso e tudo mais. Passou por um processo, ele falou pra ele, né, que para passar por esse processo eles não vão matar as pessoas, porque eu até falei que eu achei que no início do coisa ele sempre fala que pode morrer e tudo mais, sobre as coisas que ele fez, as coisas que ele fez e tudo pra acontecer isso, certo? Eles não matam, eles torturam, fazem com que as pessoas perdam ali a sua capacidade de pensar, influenciam coisas, né? Falam coisas as quais ela entende que é verdade, porque elas não conseguem, de tanto ser torturadas, de tanto serem maltratadas, passarem fome, como foi o que fizeram com o personagem principal do livro. Foi o que foi feito com o personagem principal do livro ali, né?
foi torturado, foi mutilado, deixado há dias sem comer, sem beber, tudo aquilo ali interferiu no corpo dele, interferiu na mente, fez com que o O'Brien interferisse na mente dele para que tudo que ele falasse e fizesse realmente sentido e fosse verdade. Só que aquelas coisas que ele contou era tudo mentira, certo? Aquilo ali não era uma história verídica, mas o Easton, ele sabia de tudo que ele estava fazendo, de tudo que ele estava pensando, fazendo e pensando, é claro, né? Que ele entendeu isso, entendeu que o partido, ali no livro, ele não tem como quebrar ali as regras, as leis, tudo que é relacionado ao partido, porque o partido ele é um partido forte, consolidado, foi como o O'Brien descreveu isso para ele, ó, você não tem como quebrar as regras do partido, não tem como desfazer esse sistema, porque esse é um sistema que foi construído há muito tempo, foi projetado e planejado, é uma coisa muito consolidada. Não tem como você dizer para outra pessoa que o grande irmão é mentiroso ou não. É o que o O'Brien passa na visão dele e tenta enfiar na cabeça dele isso. Dizer que tudo que o partido falar é verdade, ele vai concordar, não tem como se abster. Não tem como dizer, não, que isso que você falou tá errado. Não, tudo que o partido falar, ele vai ter que concordar. Foi aí que o Easton, passando por tudo que ele passou, entendeu isso e não questionou mais as questões sobre o partido. E no final do livro, né, é abordado isso, a questão sobre todo o processo que passou sobre as torturas e tudo mais, como o O'Brien entrou na cabeça do Easton, como ele fez com que o Easton entendesse que o partido é um governo sólido, não tem como se desfazer, não tem como você se desfazer daquilo, vai ser aquilo para sempre pronto. Não são pessoas de hereditariedade, porque o O'Brien falou, a hereditariedade ela não garante o poder. Não, são as pessoas que são qualificadas, melhores qualificadas e inteligentes e tudo mais. Que eu lembro que uma parte falando no livro onde que as pessoas que eles selecionam pro partido são pessoas inteligentes, bastante inteligentes, que têm certificados e tudo mais. É como realmente eu acho que tá acontecendo agora, né? Se a gente for levar isso que eu acabei de falar pra atualidade, pra realidade, o governo em si, o nosso governo, ele influencia muitas pessoas a fazerem faculdades. Assim, concordo com isso e tudo mais, mas quanto mais pessoas nesses ramos, as profissões elas vão ficar escassas. Ou seja, quantas mais pessoas forem alfabetizadas, não que eu não concordo com a pessoa sendo alfabetizada, é claro, quando você tem conhecimento, conhecimento é tudo. E isso, mas você pode ser um pessoal autodidata, não é obrigatoriamente você entrar em uma faculdade. O sistema, ele faz com que você entre nisso e se torne meio que uma máquina, entre aspas. É isso que o livro ele tentou mostrar, né? Sobre várias questões, é claro, como sexualidade, como eu falei, sobre a mente humana, como ela é manipulável, como o partido conseguiu manipular, né? Esses fatos. E no final do livro é praticamente sobre isso que ele fala, né? Como tudo aconteceu. E o final do livro é o O'Brien, desculpa. E no final do livro é o Easton sendo uma nova pessoa por tudo que ele aconteceu. E ele fala até com a Judy, diz que traiu ela e ela diz que traiu ele porque passar por um processo de torturamento e não confessar as coisas que lhe passou pela cabeça para as pessoas pararem de fazer aquilo, não tem meio que uma lógica, né? Ou seja, ele admitiu tudo que ele fez e pensou, é claro, a maioria das coisas ele realmente não fez, foi mais a punição pelo pensamento que ele teve, tanto ele como ela, que lá é crime, né? Pensamento crime, no idioma, no novo idioma, que é o novo idioma que eles falam. Isso foi bastante interessante. E trazendo para nossa atualidade, que eu queria falar sobre isso, é que tem algumas coisas que realmente a gente pode pensar, poxa, no livro se fala sobre teletelas,
que eles são vigiados 24 horas. Esqueci de falar desse ponto, que eu acho também bem interessante. Que eles são vigiados 24 horas pelas câmeras. Tipo, tem câmeras, tem microfone em todo canto. O partido, ele monitora as pessoas. E é tipo, literalmente é você tá no BBB. Tem até certas coisas que você não pode falar no livro que o Winston fala. Que se você falar, né, as câmeras vão ouvir e você pode ser punido por isso. Mas o que eu queria falar sobre isso é sobre a atualidade. É sobre como o que tá no livro, algumas coisas que ele fala, realmente é atual. Ou sobre o governo e tudo mais. Pessoas que estão no cargo hoje realmente não têm assim. São inteligentes até, mas, cara, é triste. É triste ver como ali tudo que um ser humano fala influencia nos outros, entendeu? E isso traz pra política uma coisa muito. Tem que ser uma coisa mais autêntica, não é todo mundo ir na mesma onda. Porque, pronto, o livro ele ensina a você a pensar, a questionar sobre os políticos que estão no poder nesse momento. Esse livro faz com que você pense isso. Realmente, quem está no poder vai realmente fazer com que a minha dor seja não que eu pense em mim, que isso é egoísmo, né? Mas pensar no coletivo, certo? Não no poder em si. Porque a maioria dos políticos que estão hoje lá na Câmara dos Deputados, vereadores e tudo mais, como vocês podem imaginar, só estão lá pelo simples poder, nada mais, entendeu? E esse livro faz você pensar nisso. E é isso que eu queria falar hoje sobre esse livro, que eu achei essas partes bastante interessantes a algum ponto. Se vocês quiserem que eu traga algum livro pra cá, que vocês podem também me indicar pra eu ler, Antônio, quero que você traga tal livro. Pode dizer aí nos comentários que eu vou ler e trazer o que eu penso sobre ele, tá certo? Eu queria ficar por aqui e é isso.